Nesse vídeo vamos falar sobre técnicas para dirigir de forma segura na neve ou na chuva, que são cenários de aderência reduzida. Vamos abordar aspectos como tipo de tração, como recuperar derrapagens tanto de dianteira como de traseira, além de dicas gerais de direção para evitar acidentes durante os feriados de Natal, com foco no inverno e ambientes nevados. No inverno, o aspecto mais importante da direção é a aderência. Sem aderência, não se vai a lugar nenhum. Ao contrário do tempo seco, em que os carros andam normalmente, no inverno ou na chuva, quando há neve ou água na pista, os carros perdem tração muito facilmente. Portanto, é crucial saber qual o tipo de tração do seu carro. Os tipos de tração se dividem em dianteira, traseira e integral. Cada uma dessas trações tem suas vantagens e desvantagens para diferentes situações. Por exemplo, se você possui uma picape ou um utilitário esportivo, é provável que tenha tração nas 4 rodas. No entanto, é importante observar que em muitos veículos 4x4 costumam usar uma configuração de tração dianteira. Assim, ao dirigir na neve, é importante ativar a tração integral para maior aderência em cenários normais. O bloqueio dos diferenciais em veículos que possuem essa função garantirá que, quando uma roda não tiver tração, as outras rodas tenham. Atenção! O bloqueio dos diferenciais em circunstâncias normais pode causar falta de tração, mas é útil no caso de derrapagem. Ainda assim, a maioria dos veículos comercializados é tração dianteira. Desse modo, provavelmente o seu também é, a não ser que seja um veículo esportivo, em qual caso possivelmente é tração traseira. Não recomenda-se andar com carros de tração traseira na neve, uma vez que são os veículos mais fáceis de rodar na pista quando não tem aderência. Por outro lado, caso não tenha um veículo de tração integral, a próxima melhor opção é utilizar um carro de tração dianteira. Dito isso, ter um carro de tração integral não faz milagres. O carro ainda assim derrapará caso o condutor se exceda ou passe sobre uma poça congelada. Portanto, o passo mais importante quando estiver dirigindo na neve ou em terrenos escorregadios é dirigir como se fosse em câmera lenta, fazendo tudo da maneira mais cautelosa possível e bem devagar. Bem devagar. Os principais motivos para isso são que quando ocorre uma derrapagem, haja bastante tempo para recuperar o veículo e seja possível evitar uma colisão. Falando nisso, é muito importante saber qual a tração do seu carro, uma vez que cada tipo de tração requer uma técnica diferente para recuperar derrapagens. Para qualquer tipo de veículo, é importante saber qual o jeito em que o carro está derrapando. O veículo pode estar deslizando quando perde tração nos pneus dianteiros, nos pneus traseiros ou em todos os 4. Se o seu carro estiver derrapando as 4 rodas, o primeiro passo é endireitá-lo para o sentido em que está derrapando, para em seguida aplicar os freios controladamente, pois freando de uma vez só, o carro não tem aderência e continua deslizando. Essa é a ideia para qualquer tipo de tração. Porém, se houver um obstáculo adiante, desviar dele passa a ser a prioridade. Agora, entram as diferenças entre a tração dianteira, traseira e integral. Nos casos de tração integral e dianteira, o objetivo é acelerar levemente com o volante virado para longe do obstáculo, mas não muito, de modo a guiar o carro para longe deste objeto. Já no caso de tração traseira, a técnica é bem mais avançada e difícil, sendo necessário fazer uma espécie de drift, virando o volante para a direção do deslocamento e acelerando suavemente para mudar a trajetória do veículo. É justamente por isso que não se recomenda sair na neve com carros de tração traseira. Agora, se o carro estiver deslizando pelos pneus dianteiros, torna-se prioridade endireitar o veículo antes de aplicar a frenagem leve. Caso exista um obstáculo neste caso, geralmente é melhor virar o volante para a direção de deslocamento para alinhar o carro e desacelerá-lo antes de virar o volante para longe do obstáculo e acelerar para desviar dele. Essa aceleração deve ser feita bem de leve em carro de tração dianteira e pode ser feita com um pouco mais de vigor em carros 4x4. Provavelmente gerará um sobreesterço em carros de tração traseira, o que deve ser controlado com a técnica do cenário anterior. O último cenário é deslizar com os pneus traseiros. Novamente, se houver espaço, é indicado endireitar o carro e freá-lo. Porém, se houver um obstáculo, em carros de tração dianteira ou integral, é possível manter o volante reto para longe do obstáculo enquanto aplica-se uma aceleração moderada que guia o carro adiante. Caso o veículo seja tração traseira, deve-se novamente realizar um drift, virando o volante para a direção de deslocamento e acelerando devagar.
No final das contas, observamos que o melhor carro para essa situação realmente é aquele que possui tração integral. Caso você não possua um, é melhor utilizar um de tração dianteira. O que não deve ser utilizado, entretanto, é o automóvel que possui tração traseira, pois mesmo que você domine a técnica, ainda existem muitas chances de dar errado e o mais importante nessas horas é prezar pela segurança. É muito comum se desesperar em um momento de derrapada e frear forte enquanto vira o volante mais e mais. Só que é importantíssimo não cometer esse erro. Em grande parte das derrapagens, o carro acaba numa posição inclinada, andando meio de lado. Ou seja, se forem aplicados os freios nesse momento, é muito provável que o carro gire na pista, tornando a situação ainda mais perigosa. Como ninguém quer dar um 180 na pista e acabar virado para o sentido errado da via, devem-se observar as dicas dadas nesse vídeo e tentar aplicá-las de maneira mais segura possível. Virar todo o volante para longe do obstáculo e frear forte ao mesmo tempo é uma receita para o desastre, porque é justamente assim que o carro desliza e sai de frente. Mesmo assim, depois de todas essas dicas e técnicas, o mais recomendado é não sair de casa quando está nevando, ou quando as vias estão congeladas ou nevadas. Se for extremamente necessário sair de casa, que seja feito sem estresse e com atenção redobrada. No final das contas, é bem mais confortável ficar em casa e treinar as dicas desse vídeo nos jogos e simuladores de corrida, melhorando sempre suas habilidades atrás do volante para caso um dia seja necessário, e se tornando cada vez mais uma lenda automotiva.